O sino acima da porta tilintou suavemente quando Vittorio Marchesi empurrou a porta de vidro da padaria. O cheiro de pão fresco e açúcar caramelizado envolveu o ambiente pequeno e acolhedor. Ele segurava a mão da filha, Isabela, que aos 7 anos pulava animada ao seu lado. Papai, olha quantos doces. Posso escolher 3. Vittorio sorriu, aquele sorriso raro que só Isabela conseguia arrancar dele. Seus olhos escuros, normalmente duros como pedra, suavizavam quando olhava para a menina de cachos castanhos e bochechas rosadas. Pode escolher 4, principessa. 5. Está bem, 5. Mas não conte para sua mãe. Isabela riu e correu em direção ao balcão de vidro onde os doces estavam expostos como joias preciosas. Canoles recheados de creme, soffogliatelli com suas camadas douradas e crocantes, babás encharcados de rum, cassatas coloridas com frutas cristalizadas. Atrás do balcão, uma mulher de aproximadamente 35 anos limpava as mãos no avental branco. Seu cabelo ruivo estava preso em um coque baixo, alguns fios rebeldes escapando e emoldurando seu rosto delicado. Olhos verdes brilhantes se ergueram para encontrar os de Vittorio. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? A voz dela era suave, mas havia algo nela que fez Vittorio prestar atenção. Não era comum ele notar pessoas comuns. Seu mundo era feito de rostos que precisava memorizar por necessidade, não por interesse. Mas havia algo na confeiteira que o intrigou por uma fração de segundo antes de Isabela puxar sua mão. Papai, eu quero aquele ali, e aquele rosa. A confeiteira sorriu para a menina. Um sorriso gentil, quase maternal. Você tem um excelente gosto, pequenininha. Aquele rosa é um marzipan moldado à mão. Eu mesma que faço. É verdade? Isabela arregalou os olhos. Como você faz? É um segredo de família. A mulher piscou. Mas posso te contar que leva amêndoas moídas bem fininhas e muito açúcar. Enquanto a confeiteira conversava com Isabela, Vittorio observava. Ele sempre observava. Era assim que se mantinha vivo em seu mundo. As mãos dela eram delicadas mas fortes, acostumadas ao trabalho. Nenhuma joia, nenhum anel. Uma pequena cicatriz na base do polegar esquerdo. Os movimentos eram precisos quando ela começou a embalar os doces que Isabela apontava. Vocês são novos no bairro? A pergunta veio casual, enquanto ela dobrava a caixa de papel com habilidade. Acabamos de nos mudar para perto. Vittorio manteve a resposta vaga. Minha filha viu a padaria e insistiu. Fico feliz que tenham vindo. Não é todo dia que recebo clientes tão charmosos. Ela amarrou a caixa com um barbante vermelho e a entregou para Isabela, que a abraçou como se fosse um tesouro. São 23 euros. Vittorio tirou uma nota de 50 do bolso. Quando a confeiteira pegou o dinheiro para dar o troco, seus dedos roçaram brevemente os dele. Foi apenas um segundo, mas ele sentiu algo. Não conseguia definir o que era. Talvez nada. Talvez tudo. Fique com o troco. Não precisa. Insisto, os doces parecem excepcionais. A confeiteira hesitou, depois assentiu com um sorriso. Obrigada, senhor? Vittorio. Obrigada, Vittorio. Meu nome é Helena. Helena Rossi. Espero que voltem em breve. Isabela já estava puxando o pai em direção à porta, ansiosa para provar suas delícias. Vittorio acenou com a cabeça e saiu, o sino tilintando novamente. Helena observou o pai e filha através da vitrine enquanto eles caminhavam pela calçada. Sua expressão permaneceu gentil e calorosa até que eles viraram a esquina e desapareceram de vista. Então, seu sorriso desvaneceu. Seus olhos verdes se tornaram frios como gelo. Ela caminhou até a porta, virou a placa para fechado e puxou as cortinas. No fundo da padaria, através de uma porta que levava ao que parecia ser apenas uma despensa, havia um pequeno escritório. Helena entrou e fechou a porta com chave. As paredes eram cobertas com fotos, recortes de jornal, mapas e anotações. No centro de tudo, uma foto ampliada de Vittorio Marchesi conversando com outros homens em ternos escuros. Helena abriu uma gaveta e tirou um arquivo espesso. Folheou as páginas até encontrar uma foto antiga, amarelada pelo tempo. 2 homens sorrindo para a câmera,
copos de vinho nas mãos. Um deles era claramente um Vittorio Marchese mais jovem, talvez 20 anos atrás. O outro homem tinha cabelos ruivos e olhos verdes. Descanse em paz, papai, Helena murmurou, tocando suavemente o rosto do homem ruivo na fotografia. Logo você terá justiça. Ela pegou um caderno e anotou a data, a hora e alguns detalhes sobre a visita. Então fotografou a nota de 50 euros que Vittorio havia lhe dado, colocando-a em um saco plástico transparente. Impressões digitais eram sempre úteis. 2 semanas se passaram. Vittorio não voltou à padaria, mas Helena não se surpreendeu. Homens como ele raramente faziam as próprias compras. Tinham subordinados para isso. Mas então, em uma tarde chuvosa de outubro, o sino da porta tocou e lá estava Isabela, dessa vez acompanhada por uma mulher mais velha, provavelmente a avó. Olá. Isabela acenou animadamente. Eu voltei. Helena sorriu, genuinamente feliz ao ver a criança. Bem-vinda de volta. Lembra de mim? Claro. Você é a Helena que faz marzipa. Eu contei para a nona e ela quis conhecer. A mulher mais velha, elegante apesar da idade avançada, inclinou a cabeça educadamente. Minha neta não parava de falar dos seus doces. Precisei ver com meus próprios olhos. É uma honra. Por favor, sintam-se à vontade para provar algumas amostras. Helena havia preparado pequenos pedaços de diferentes doces em pratinhos. Era uma estratégia de negócios, mas também uma oportunidade. Enquanto servia a avó e Isabela, ela conversava despreocupadamente. Isabela, você está na escola agora? Sim. Estou na 2ª série. Minha professora se chama Signora Ferretti. Que lindo! E você gosta da escola? Mais ou menos. É difícil fazer amigos quando você é nova. A avó acariciou o cabelo da neta. Leva tempo, cara. Mas você é uma menina especial. Logo todos vão querer ser seus amigos. Helena sentiu um aperto no peito. A menina era inocente, completamente alheia ao mundo em que nascerá, ao sangue que manchava o sobrenome que carregava. Tenho certeza que sim, Helena disse suavemente. Você é muito doce, Isabela. Elas conversaram por mais alguns minutos, a avó contando que a família tinha raízes sicilianas, que havia se mudado para o continente há alguns anos. Helena absorveu cada informação, armazenando tudo cuidadosamente em sua memória. Quando elas saíram, carregando uma caixa maior de doces, Helena observou novamente através da vitrine. Um carro preto estava estacionado do outro lado da rua. Um homem de óculos escuros ao volante. Segurança. Disfarce amador para quem sabia o que procurar. Helena fotografou a placa do carro discretamente antes de voltar ao balcão. Um cliente regular, o Sr. Todaro, entrou logo em seguida querendo seu pão de centeio de costume. Helena, você está bem? Parece distante hoje. Estou ótima, Sr. Todaro. Apenas um pouco cansada. A massa para o sfogliatelli requer muito trabalho. Ah, mas vale cada segundo. Minha esposa diz que seus doces são os melhores de toda a região. Ela é muito gentil. Aquela noite, depois de fechar a padaria, Helena subiu para o pequeno apartamento acima do estabelecimento. Era um espaço simples, funcional. Nada de pessoal decorava as paredes brancas. Nenhuma foto de família, nenhum objeto sentimental à vista. Tudo estava guardado em caixas debaixo da cama, memórias de uma vida que ela havia deixado para trás quando decidiu cruzar a linha que separa a vítima da vingadora. Ela preparou um chá e sentou-se à mesa pequena com seu laptop. Seus dedos voaram sobre o teclado, acessando bancos de dados que a maioria das pessoas nem sabia que existiam. Ela havia passado 5 anos se preparando para este momento. 5 anos aprendendo, planejando, posicionando-se. O cursor pairou sobre uma pasta chamada Marchese, estrutura familiar. Ela clicou. Documentos apareceram na tela. Árvores genealógicas, conexões de negócios, propriedades, empresas de fachada. Helena conhecia cada detalhe. Vittorio Marchese, 45 anos, casado com Cláudia Marchese, nascida Antonelli. Uma filha, Isabela, 7 anos. 3 irmãos, todos envolvidos no negócio da família. 2 tias, 4 tios, 17 primos.
Uma rede vasta e complexa que controlava tudo, desde portos até cassinos, de construção civil a tráfico de influência política. E no centro de tudo, 23 anos atrás, havia seu pai, Marco Rossi, um contador honesto que havia cometido o erro de aceitar trabalhar para os marqueses sem entender quem eles realmente eram. Quando descobriu as irregularidades, quando ameaçou ir à polícia, ele simplesmente desapareceu. Helena tinha 12 anos quando bateram a porta naquela noite chuvosa. 2 policiais com expressões sombrias. Um corpo encontrado no rio. Suicídio, disseram. Seu pai pulou de uma ponte. Depressão, sussurraram. Estresse do trabalho. Mas Helena sabia. Mesmo aos 12 anos, ela sabia. Havia visto os papéis que seu pai escondia. Havia ouvido as ligações tarde da noite. Sua voz preocupada. Havia sentido o medo crescendo em sua casa como uma sombra silenciosa. Sua mãe nunca se recuperou. Morreu 5 anos depois, o coração partido e a alma exausta. Helena ficou sozinha, passando de família em família, de abrigo em abrigo, alimentando a chama da raiva que crescia em seu peito. Ela deu um gole no chá, já frio. A tela do computador projetava uma luz azulada em seu rosto. Havia um arquivo específico que ela abriu. Operação Canole, cronograma. Fase 1. Estabelecer presença e confiança em andamento. Fase 2. Integração na rotina familiar, próximo passo. Fase 3. Coletar evidências, aguardando. Fase 4. Execução, a definir. Um mês depois, Vitório voltou à padaria. Dessa vez sozinho, tarde da noite, 15 minutos antes do fechamento. Helena estava limpando o balcão quando ele entrou. Boa noite. Pensei que minha filha tivesse esgotado seu interesse por doces, mas ela não para de pedir mais. Isabela é sempre bem-vinda. Posso preparar uma caixa mista para ela? Seria perfeito. Enquanto Helena selecionava os doces, um silêncio confortável se instalou. Vitório observava as mãos dela trabalhando, a precisão de cada movimento. Você administra este lugar sozinha? Sim. É pequeno, mas é meu. Impressionante. Não é fácil manter um negócio hoje em dia. Eu me viro bem. Notei que você não usa nenhum dos fornecedores tradicionais do bairro. Sua farinha, seus ingredientes, vêm de fora. Helena pausou por uma fração de segundo. Então continuou trabalhando, sua voz permanecendo casual. Tenho contatos específicos. Ingredientes de qualidade fazem toda a diferença. Inteligente. Independência é importante. Ela amarrou a caixa e a colocou sobre o balcão. Seus olhos encontraram os dele pela primeira vez desde que ele entrará. Sim, é. Muito importante. Algo passou entre eles naquele momento. Uma compreensão não dita. Um reconhecimento mútuo de que ambos eram mais do que aparentavam ser. Vitório pegou a caixa, deixou o pagamento sobre o balcão. Minha esposa está organizando um jantar. Pequeno, apenas família próxima. Ela gostaria de encomendar a sobremesa. Você faz encomendas? O coração de Helena acelerou, mas seu rosto permaneceu sereno. Claro. Quando seria? Sábado à noite. Para 20 pessoas. Posso fazer. Tem alguma preferência? Surpreenda-nos. Ele sorriu, aquele sorriso raro novamente, e saiu na noite. Helena permaneceu imóvel por um longo minuto. Então trancou a porta e apoiou a testa contra o vidro frio. Está acontecendo. Ela sussurrou para si mesma. Calma. Continue com o plano. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparação. Helena trabalhou obsessivamente, criando obras-primas em miniatura. Cada doce era perfeito, uma obra de arte comestível. Mas enquanto trabalhava, sua mente planejava. Um jantar em família. 20 pessoas. Os principais membros do clã Marquese reunidos em um só lugar. Seria fácil. Tão fácil. Um pó branco misturado ao açúcar de confeiteiro. Ninguém notaria até ser tarde demais. 20 problemas resolvidos de uma vez. Mas havia Isabela. Isabela com seus olhos brilhantes e risada contagiante. Isabela que não tinha escolhido seu sobrenome, sua família, seu destino. Na noite de sexta-feira, véspera do jantar, Helena subiu para seu apartamento e abriu a caixa debaixo da cama. Dentro,
cuidadosamente preservadas em plástico, estavam todas as evidências que ela havia coletado ao longo dos anos. Documentos roubados, gravações obtidas ilegalmente, fotografias de reuniões secretas. Tudo o que ela precisava para destruir o Império Marquese, não com violência, mas com a lei. Mas seria suficiente. A lei havia falhado com seu pai. A polícia estava no bolso dos Marquese. Os juízes eram comprados. O sistema estava corrompido até o âmago. Ela segurou uma foto antiga de seu pai. Ele estava sorrindo, seus braços em volta dela quando era apenas uma menina. Tão jovem, tão inocente, como Isabela agora. O que eu faço, papai? Ela sussurrou para a foto. Vingança ou justiça? São a mesma coisa. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio de seu apartamento vazio. No sábado, Helena carregou seu carro com caixas de doces. A sobremesa seria entregue às 19 horas na residência dos Marquese, uma vila nos arredores da cidade. Ela dirigiu lentamente, seus pensamentos um turbilhão. Quando chegou aos portões, um guarda verificou sua identificação e a lista de visitantes esperados. As câmeras de segurança seguiram cada movimento seu. Ela foi escoltada até a cozinha por uma governanta sisuda. Você pode organizar os doces na sala de jantar. A senhora Marquese quer que fique tudo perfeito. A casa era exatamente como Helena havia imaginado. Luxuosa, mas com gosto. Antiguidades misturadas com móveis modernos. Quadros caros nas paredes. O cheiro de comida requintada vindo da cozinha onde vários funcionários trabalhavam. Ela estava arrumando os doces quando ouviu passos pequenos. Helena! Isabela correu em sua direção, vestindo um vestido azul claro, o cabelo preso com uma fita. Atrás dela, uma mulher elegante de cabelos escuros e pérolas no pescoço. Cláudia Marquese. Isabela, devagar. Você vai esbarrar em algo. Desculpe, mama. Mas é Helena. Ela fez doces para o jantar. Cláudia sorriu, o tipo de sorriso que não chegava aos olhos. Era o sorriso de uma mulher que havia aprendido a ser gentil, mas cautelosa. É um prazer conhecê-la pessoalmente, Helena. Minha filha e minha sogra não param de elogiar suas criações. É uma honra estar aqui, senhora Marquese. Por favor, me chame de Cláudia. Qualquer amiga de Isabela é bem-vinda em nossa casa. As palavras eram quentes, mas havia uma avaliação nos olhos de Cláudia. Helena reconheceu. Era o olhar de uma mulher que havia sobrevivido em um mundo de homens perigosos, sendo mais inteligente do que todos pensavam. Posso ajudar? Isabela perguntou, pulando ao lado de Helena. Claro, você pode me ajudar a organizar estas flores de marzipa. Enquanto trabalhavam juntas, Helena sentiu uma presença na entrada da sala. Vitória estava ali, observando. Ele usava um terno impecável, o cabelo penteado para trás. Parecia completamente diferente do pai casual que havia entrado em sua padaria. Já está quase pronto, Cláudia disse, se aproximando do marido. Helena está fazendo um trabalho maravilhoso. Tenho certeza que sim. Os convidados começaram a chegar. Irmãs, primos, tios. Todos com o mesmo ar de confiança perigosa. Eles cumprimentavam uns aos outros com abraços e tapas nas costas, suas vozes enchendo a casa. As mulheres se reuniam em pequenos grupos, conversando sobre trivialidades enquanto seus olhos avaliavam tudo. Helena deveria ter ido embora depois de terminar a montagem, mas Cláudia insistiu que ela ficasse para o jantar. Temos lugares de sobra, e você trabalhou tanto. Seria um insulto deixá-la ir embora sem experimentar a comida. Não era realmente um convite, mas uma ordem disfarçada de gentileza. Helena aceitou, seu coração batendo forte. Estar ali, cercada por todos eles, era exatamente o que ela queria. E também sua maior vulnerabilidade. O jantar foi uma produção elaborada. Pratos após pratos, vinho fluindo livremente. Conversas que dançavam entre o inocente e o ameaçador. Helena sentou-se perto do fim da mesa, observando tudo, absorvendo cada detalhe. Vitório presidia a cabeceira da mesa. Ele falava pouco, mas quando falava, todos escutavam. Havia uma história sobre um negócio de importação, outra sobre um político local. As palavras eram cuidadosamente escolhidas, mas Helena entendia o subtexto. Cada história era uma lição, um aviso,
uma afirmação de poder. Durante a sobremesa, quando todos estavam elogiando seus doces, o irmão de Vitório, Carlo, levantou seu copo. Um brinde à nossa família. Que possamos sempre permanecer unidos e fortes. Saúde. Os copos se chocaram. Helena ergueu o seu, o vinho tinto girando no cristal. Ela pensou em seu pai, em todas as famílias destruídas por homens como estes. Por quanto tempo ela esperaria? Depois do jantar, enquanto os homens se retiravam para a biblioteca para fumar charutos e discutir negócios, Cláudia convidou Helena para um café no terraço. A noite estava fria, estrelas pontilhando o céu escuro. Você não usa aliança, Cláudia observou, mexendo seu café lentamente. Não sou casada. Namorado? Não. É solitário, não é? Administrar o negócio sozinha, viver sozinha. Às vezes, mas é também libertador. Cláudia sorriu, um sorriso genuíno dessa vez. Eu não saberia. Nunca tive essa opção. Você se casou jovem. 19 anos. Meu pai e o pai de Vitório eram parceiros de negócios. Foi um arranjo que beneficiou ambas as famílias. Mas você ama seu marido? A pergunta era atrevida, intrusiva. Mas Cláudia não se ofendeu. Ela olhou para dentro da casa, onde podia ver Vitório através da janela, conversando seriamente com seus irmãos. Amor é uma palavra complicada em nosso mundo. Respeito? Sim. Lealdade? Absoluta. Amor? Talvez seja isso que essas coisas se tornam com o tempo. E Isabela? Isabela é minha vida. Tudo o que faço é por ela. Mesmo que isso signifique mantê-la neste mundo. Cláudia virou-se bruscamente, seus olhos estreitando-se. Você faz muitas perguntas, Helena. Desculpe. Não quis ofender. Não me ofendeu. Apenas me deixou curiosa. Quem é você realmente? O momento se estendeu, tenso como uma corda prestes a arrebentar. Então Isabela apareceu na porta do terraço, bocejando. Mama, estou com sono. A tensão quebrou. Cláudia sorriu e abriu os braços. Vem aqui, tesouro. Vamos te colocar na cama. Ela olhou para Helena uma última vez. Foi uma noite interessante. Obrigada pelos doces. Eles estavam perfeitos. De nada. Helena saiu logo depois, escoltada até seu carro pelo mesmo guarda da entrada. Enquanto dirigia de volta para a cidade, suas mãos tremiam no volante. Ela havia cruzado uma linha invisível. Cláudia suspeitava de algo. E se Cláudia suspeitava, logo Vitório saberia. Ela precisava acelerar seu plano. Ou abandoná-lo completamente. Nos dias seguintes, Helena esperou. Esperou por um carro que a seguisse, por figuras sombrias observando sua padaria, por uma visita ameaçadora. Mas nada aconteceu. A vida continuou normal. Então, na quinta-feira seguinte, Vitório voltou. Sozinho, tarde da noite, como antes. Precisamos conversar. Não era um pedido. Helena virou a placa para fechado e o conduziu para o fundo da padaria. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza que ele podia ouvi-lo. Eles sentaram-se em uma pequena mesa perto do forno ainda quente do dia de trabalho. Vitório tirou um envelope do bolso interno de seu casaco e o colocou sobre a mesa. Abra. Com mãos que tentou manter firmes, Helena abriu o envelope. Dentro havia fotos. Fotos dela, entrando e saindo de um prédio governamental, conversando com um homem em um café. O homem era claramente identificável. Inspetor Francesco Rinaldi, conhecido por suas investigações anti-máfia. Quer me explicar? Helena olhou para as fotos, depois para Vitório. Ela tinha duas escolhas, negar tudo ou contar a verdade. Surpreendentemente, escolheu a verdade. Meu pai era Marco Rossi. Vitório não mostrou reação imediata. Apenas esperou. Ele trabalhava para sua família como contador. 23 anos atrás. Quando ele descobriu certas irregularidades, quando ameaçou expor tudo, ele morreu. Suicídio, disseram. Mas nós dois sabemos que não foi. E você veio aqui para quê? Vingança? Inicialmente, sim. Passei 5 anos planejando. Aprendi confeitaria para ter uma razão legítima de estar neste bairro. Cultivei contatos dentro da polícia. Coletei evidências.
Estudei sua família até conhecer cada membro, cada negócio, cada segredo sujo. Então, porque ainda estou vivo, você teve oportunidades. O jantar seria perfeito. Isabela. O nome pairou entre eles. Vitório fechou os olhos brevemente. Ela não tem nada a ver com isso. Eu sei. E foi por isso que percebi que se eu matasse você, seus irmãos, sua família inteira, ela se tornaria eu. Uma criança destruída pela violência, alimentando o ódio até que ele consumisse sua alma inteira. Nobre da sua parte. Mas ingênuo. Talvez. Mas eu não posso fazer com ela o que fizeram comigo. Vitório se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua escura. Seu pai, Marco Rossi. Eu me lembro dele. Um homem quieto, dedicado. Bom com números. Ele era um bom homem. Ele era. E você está certa. Ele descobriu coisas que não deveria ter descoberto. Mas não fui eu quem ordenou sua morte. Helena se levantou também, raiva brilhando em seus olhos. Você era o chefe então, como é agora? Não. Meu pai ainda estava vivo. Ele comandava tudo. E quando seu pai ameaçou expor nossa operação de lavagem de dinheiro, foi meu pai quem ordenou o silenciamento. Eu estava lá, sim. Eu sabia o que ia acontecer. E não fiz nada para impedir. Então você é tão culpado quanto ele. Sim. Sou. A admissão simples a desarmou. Ela esperava negações, ameaças, violência. Não isso. Meu pai morreu 6 anos depois, Vitório continuou. Câncer. Nos últimos dias, ele me disse que seu maior arrependimento era ter matado homens inocentes. Marco Rossi estava no topo da lista. Isso não o traz de volta. Não. Nada pode fazer isso. Vitório voltou-se para encará-la. Então, o que fazemos agora, Helena Rossi? Você entrega suas evidências para o inspetor Rinaldi e destrói minha família? Você tenta me matar e provavelmente morre no processo. Ou existe outra opção? Que outra opção poderia existir? A verdade. Você entrega as evidências. Eu não vou impedi-la. Mas não entregue tudo de uma vez. Seja seletiva. Há membros da minha família que merecem ir para a prisão. Operações que precisam ser fechadas. Mas há também negócios legítimos, pessoas inocentes que dependem de nós para sobreviver. Você está pedindo que eu seja, o quê? Sua consciência. Estou pedindo que você seja o que seu pai teria sido se tivesse vivido. Uma força para o bem. Alguém que entende que o mundo não é preto e branco, mas infinitos tons de cinza. E o que você ganha com isso? Talvez a chance de ser um homem melhor do que meu pai. Talvez um futuro diferente para Isabela. Talvez apenas dormir melhor à noite. Helena riu, um som sem humor. Você realmente acha que pode me comprar com filosofia barata? Não estou tentando comprá-la. Estou oferecendo uma parceria. Você tem o que precisa para me destruir. Mas destruição total não vai salvar ninguém. Vai apenas criar um vácuo que será preenchido por alguém pior. E eu deveria confiar em você. Não. Mas você pode confiar nisso. Ele tirou outro envelope do bolso e o colocou sobre a mesa. Dentro havia documentos legais. Uma confissão assinada por Vitório Marchese admitindo seu papel na morte de Marco Rossi. Detalhes de contas bancárias. Nomes de policiais corruptos. Evidências suficientes para colocá-lo atrás das grades por décadas. Isso é uma armadilha. É seguro. Se algo acontecer com você, esses documentos vão automaticamente para 5 diferentes autoridades. Eu configurei um sistema de Dead Man Suite. Você perde contato por mais de 48 horas, e tudo é exposto. Helena pegou os documentos, suas mãos tremendo. Ela leu cada página cuidadosamente. Era real. Tudo estava ali. Por quê? Por que você está fazendo isso? Vitório suspirou, de repente parecendo muito mais velho do que seus 45 anos. Porque ontem à noite Isabela me perguntou o que eu faço no trabalho. E eu não consegui responder. Ela tem 7 anos e já está aprendendo a não fazer certas perguntas. Que tipo de pai isso faz de mim? Um pai como qualquer outro em seu mundo. Exatamente. E eu não quero que ela viva neste mundo.
Minha esposa estava certa quando disse que tudo o que ela faz é por Isabela. Isto é o que eu posso fazer. Não posso mudar o passado. Não posso trazer seu pai de volta. Mas posso tentar garantir que menos pais morram. Que menos filhas cresçam querendo vingança. Helena sentou-se novamente, sua mente girando. Isto não era o que ela havia planejado. 5 anos de preparação, e tudo havia se tornado algo completamente diferente. Eu preciso pensar. Claro. Mas Helena, você precisa decidir rápido. Meus irmãos sabem sobre você. Eles não são tão sentimentais quanto eu. Carlo, especialmente, quer que você desapareça. Eu estou segurando-os, mas não posso fazer isso para sempre. Me ameaçando agora? Não. Apenas sendo honesto. Este mundo não perdoa a hesitação. Você sabe disso tão bem quanto eu. Ele caminhou em direção à porta, depois parou. Seu pai, ele teria orgulho da mulher que você se tornou. Não porque você buscou vingança, mas porque você teve a força de considerar uma alternativa. Depois que ele saiu, Helena ficou sentada no silêncio da padaria vazia. Os fornos esfriando ao seu redor, a sombra se alongando. Ela segurou os documentos que Vittorio havia deixado. Justiça ou vingança? Destruição ou reforma? Tornar-se o monstro que ela caçava ou encontrar um caminho diferente? Nas semanas seguintes, Helena e Vittorio se encontraram regularmente. Sempre tarde da noite, sempre na padaria fechada. Eles revisavam documentos, identificavam alvos. Não toda a família Marchese seria exposta, apenas aqueles envolvidos em violência direta, tráfico humano, drogas. Os negócios legítimos, e sim, havia alguns. Empresas de construção e restaurantes que empregavam centenas de pessoas honestas seriam protegidos. Seria uma operação cirúrgica, não uma bomba nuclear. Helena passou suas evidências para o inspetor Rinaldi aos poucos, cuidadosamente. Cada entrega era estrategicamente planejada. Prisões começaram a acontecer. Não de Vittorio, não ainda, mas de figuras-chave na organização. Carlo Marchese foi um dos primeiros. Preso por extorsão e associação criminosa. Ele gritou da sala do tribunal que seu irmão o havia traído, mas ninguém acreditou. Afinal, por que o chefe da família delataria seu próprio irmão? A resposta, que apenas Helena e Vittorio sabiam, era simples, porque Carlo estava envolvido em tráfico de menores. E essa era uma linha que mesmo Vittorio não cruzaria. Com cada prisão, com cada operação fechada, o Império Marchese encolhia. Mas não desaparecia. Se transformava. Os negócios legítimos prosperavam. O dinheiro sujo foi lentamente limpo ou devolvido. Era um processo lento, doloroso e perigoso. Houve tentativas contra a vida de Helena. Um carro que quase a atropelou. Um incêndio na padaria que foi apagado a tempo. Mas Vittorio havia mantido sua palavra. Sua proteção, mesmo que discreta, estava lá. Isabela continuava visitando a padaria. Às vezes com a nona, às vezes com a mãe. Ela não sabia de nada, protegida em sua bolha de inocência. Helena sempre tinha um doce especial preparado para ela. Helena, quando eu crescer, posso trabalhar com você na padaria? Isabela perguntou um dia, seus olhos grandes e esperançosos. Você pode fazer qualquer coisa que quiser, cara. Ser confeiteira, médica, astronauta. O mundo é seu. Mas eu quero ser como você. Você é independente e forte. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Ela abraçou a menina brevemente. Então seja ainda melhor do que eu. Seja gentil, seja justa, seja corajosa. E escolha seu próprio caminho, sempre. Cláudia, que estava observando a interação, se aproximou depois que Isabela foi olhar os doces na vitrine. Ela te adora. Ela é uma criança especial. Sei que meu marido confia em você. Não sei todos os detalhes, mas sei que algo mudou desde que você entrou em nossas vidas. Mudou. Vittorio dorme melhor. Sorri mais. Brinca com Isabela sem aquele peso que sempre carregava. O que quer que vocês estejam fazendo, obrigada. Eu não fiz nada. Fez sim. Você deu a ele algo que eu nunca pude dar. Esperança de que há outro caminho. 2 anos se passaram. A operação continuava, meticulosa e cuidadosa.
A maior parte da organização criminosa Marchese havia sido desmantelada. Os que permaneciam eram aqueles dispostos a mudar, a operar dentro da lei. Vittorio havia se tornado quase legítimo. Ainda havia manchas em seu passado que nunca poderiam ser completamente limpas, mas ele estava tentando. Tentando mesmo. Helena manteve sua padaria. Tornou-se um ponto de encontro no bairro, conhecida não apenas por seus doces mas pela mulher misteriosa que a administrava. Havia rumores, claro. Sempre havia rumores. Mas ninguém sabia a verdade completa. Uma noite, depois de mais uma de suas reuniões, Vittorio hesitou antes de sair. Seu pai teria te perdoado, você sabe, por não me matar. Como você pode ter certeza? Porque ele era um bom homem. E bons homens entendem que vingança não traz paz. Apenas perpétua o ciclo. Você não é um bom homem, Vittorio. Não. Mas estou tentando ser um pai melhor. Às vezes é o melhor que podemos fazer. Helena assentiu. Ela pensava em seu pai frequentemente ainda. Mas a raiva havia se transformado em algo diferente. Não perdão, não exatamente. Mas uma aceitação de que o passado não podia ser mudado, apenas orado de uma nova maneira. O que acontece quando isso acabar? Ela perguntou. Quando todos os documentos forem entregues e não houver mais nada para limpar. Não sei. Talvez eu finalmente vá para a prisão. Talvez encontre uma maneira de viver como o que fiz. E você? Talvez eu finalmente consiga dormir uma noite inteira sem pesadelos. Ele sorriu, triste mas genuíno. Isso seria bom. Para nós dois. No terceiro aniversário desde que Vittorio entrou pela primeira vez na padaria, Helena preparou uma caixa especial de doces. Não para vender, mas para entregar pessoalmente. Ela dirigiu até a Vila Marchese, agora familiar. Os guardas a reconheceram e a deixaram passar. Isabella, agora com 10 anos e crescendo rápida demais, correu para abraçá-la. Helena, você veio. Posso te mostrar meu projeto de ciências? Claro que sim. Ela passou a tarde ali, rindo com Isabella, conversando com Cláudia, jantando com a família. Era surreal. Sentar-se à mesa com o homem cuja morte ela havia planejado. Comer comida com a mulher que havia nascido neste mundo de violência. Waz era também pacífico. Como se todas as arestas afiadas tivessem sido suavizadas com o tempo. Depois do jantar, Vittorio a acompanhou até seu carro. Obrigado por vir. Obrigada por me convidar. Helena, há algo que você deveria saber. A última evidência que você me deu, o documento sobre a lavagem de dinheiro através dos portos. Eu entreguei uma cópia para o inspetor Rinaldi também. Ela o encarou, surpresa. Por quê? Porque chega um ponto em que você precisa ser o único responsável por suas ações. Não posso continuar usando você como intermediária. Se vou mudar, precisa ser uma escolha minha, não algo feito através de você. Você sabe o que isso significa? Sim. Significa que provavelmente vou ser indiciado nos próximos meses. Significa que posso ir para a prisão por anos. Mas também significa que Isabella crescerá sabendo que seu pai, no final, tentou fazer a coisa certa. Helena sentiu algo se mover em seu peito. Não perdão, ainda não. Mas talvez o começo de algo parecido. Seu pai teria gostado de você, ela disse suavemente. O homem que você está tentando se tornar, ele teria gostado. Obrigado. Isso significa muito. Ela entrou no carro, mas antes de dar a partida, abaixou o vidro. Vittorio, quando você estiver lá, na prisão, se isso acontecer, eu vou trazer doces para Isabella. Vou garantir que ela esteja bem. Lágrimas brilharam nos olhos dele, este homem perigoso que havia feito coisas terríveis, mas que ainda era um pai que amava sua filha. Obrigado, Helena. Obrigado por tudo. Ela acenou e dirigiu de volta para a cidade, as luzes da vila desaparecendo atrás dela. 6 meses depois, Vittorio Marchese foi formalmente acusado de vários crimes. O julgamento foi sensação nacional, a imprensa cobrindo cada detalhe. Ele se declarou culpado de todos os crimes relacionados a seu passado, negociou uma sentença reduzida em troca de mais informações e cooperação contínua. 8 anos de prisão. Poderia ter sido perpétua.
Foi quase misericordioso. Helena estava no tribunal no dia da sentença. Não como testemunha ou vítima, mas simplesmente como observadora. Seus olhos encontraram os de Vitório por um momento antes dele ser levado. Ele assentiu, uma aceitação tranquila de seu destino. Isabela chorou nos braços de sua mãe. Helena queria ir até ela, confortá-la, mas permaneceu em seu lugar. Não era seu lugar, ainda não. Mas naquela noite, ela preparou uma caixa dos doces favoritos de Isabela e a deixou na porta da vila com um bilhete simples. Seja forte. Seu pai te ama muito. Os anos passaram. Helena continuou sua padaria. Vitório cumpriu sua sentença, comportando-se exemplarmente. Isabela cresceu, tornando-se uma jovem mulher forte e inteligente. Cláudia se adaptou, encontrando força que não sabia que tinha. E lentamente, muito lentamente, algo como cura começou. Quando Vitório foi finalmente liberado, 45 meses depois devido à boa conduta, ele voltou para uma vida diferente. A vila havia sido vendida. A família vivia agora em uma casa modesta na cidade. Os negócios eram completamente legítimos, administrados por gerentes honestos. Seu primeiro destino após a prisão? A padaria. Helena estava fechando quando ele apareceu. Mais velho, mais magro, cabelo grisalho. Mas os olhos tinham uma paz que ela nunca havia visto antes. Olá, Helena. Vitório, bem-vindo de volta. Posso encomendar uma caixa de doces? Para Isabela. Ela está se formando no ensino médio na semana que vem. Claro, posso fazer algo especial. Eles ficaram ali, separados pelo balcão, mas conectados por tudo o que haviam passado juntos. Eu pensei muito em você enquanto estava lá, Vitório disse. Sobre o que você sacrificou por sua vingança. E então o que você sacrificou para não completá-la. Não foi um sacrifício. Foi uma escolha. A melhor escolha que qualquer um de nós poderia ter feito. Helena preparou o café, como sempre fazia após o horário de fechamento. Eles sentaram juntos, não mais inimigos, não exatamente amigos, mas algo único que não tinha nome. Meu pai estava certo, Helena disse, quebrando o silêncio. Sobre você. Como assim? Nos papéis que ele deixou, havia anotações. Ele escreveu sobre você, o filho mais novo. Disse que você era diferente dos outros. Que tinha um coração debaixo de todo o condicionamento. Ele achava que se alguém pudesse mudar a família, seria você. Ele estava errado. Não mudei a família. A destruí. Não. Você a transformou. Há uma diferença. Eles conversaram até tarde. Sobre o passado e o futuro. Sobre arrependimentos e segundas chances. Quando Vitório finalmente se levantou para ir embora, ele hesitou. Helena, você já pensou em perdoar? Não a mim, necessariamente. Mas a situação. O que aconteceu? Deixar ir. Todo dia. E alguns dias eu chego perto. Outros dias, a raiva volta. Mas estou trabalhando nisso. É tudo o que qualquer um pode fazer. Trabalhar nisso. Na formatura de Isabela, Helena estava entre os convidados. Ela viu a jovem mulher aceitar seu diploma, ouviu o discurso sobre seguir seus sonhos, não importa de onde você vem. Isabela falou sobre segundas chances, sobre como as pessoas podem mudar, sobre perdão. E Helena soube. Isabela sabia. Talvez não todos os detalhes, mas o suficiente. E ela havia escolhido não deixar que o passado definisse seu futuro. Depois da cerimônia, Isabela a procurou. Helena, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você e meu pai, vocês são amigos agora? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Somos duas pessoas que compartilham uma história complicada. Não sei se há uma palavra para isso. Acho que a palavra é redenção. Para ambos. A jovem mulher sábia abraçou Helena brevemente antes de ser chamada por amigos para fotos. Helena observou, seu coração uma mistura de emoções que não conseguia nomear. Ela havia entrado na vida desta família como uma sombra buscando vingança. Havia se tornado algo totalmente diferente. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena abriu a caixa debaixo da cama pela última vez. Ela olhou para a foto de seu pai, para todos os documentos, evidências e planos de vingança.
Consegui, papai, ela sussurrou. Não da maneira que planejei. Mas consegui. Justiça, do meu jeito. Ela embalou tudo cuidadosamente e colocou a caixa de volta. Talvez um dia ela a descartaria completamente. Mas ainda não. As cicatrizes do passado não desaparecem apenas porque escolhemos um caminho diferente. Mas elas podem cicatrizar. E com o tempo, cicatrizes se tornam apenas parte de nossa história, não a história inteira. Helena Rossi, a confeiteira com o passado secreto, havia encontrado algo mais valioso que vingança. Havia encontrado propósito. Havia encontrado paz. E numa padaria pequena e aconchegante, entre o cheiro de pão fresco e açúcar caramelizado, ela havia encontrado uma forma de honrar seu pai que ele teria aprovado. Não com sangue, mas com doçura. Não com morte, mas com vida. Não destruindo uma família, mas ajudando a reconstruí-la em algo melhor. A inimiga oculta havia se tornado aliada improvável. E nesse processo, ambos os lados haviam encontrado salvação. 3 anos após a libertação de Vitório, a padaria de Helena havia se expandido. Não em tamanho, mas em reputação. Ela agora fornecia doces para os melhores restaurantes da região, e sua lista de espera para encomendas especiais chegava a semanas. Mas não era o sucesso comercial que a fazia acordar todas as manhãs, às 4 da madrugada para preparar suas massas. Era algo mais profundo, mais pessoal. Cada doce que ela criava era uma pequena vitória sobre o passado, uma afirmação de que beleza podia nascer de cinzas. Era uma manhã de terça-feira quando Isabela entrou na padaria. Não mais a criança de cachos castanhos, mas uma jovem de 20 anos, cursando direito na universidade. Ela usava um blazer elegante e carregava uma pasta de couro. Helena, você tem um minuto? Para você. Sempre. Café. Por favor. Elas se sentaram no mesmo cantinho onde Helena e Vitório haviam conspirado anos atrás para desmontar um império do crime. Agora, a luz da manhã entrava pelas janelas limpas, e o único som era o murmúrio suave dos primeiros clientes do dia. Eu sei, Isabela disse simplesmente. Helena pausou com a xícara no ar. Sabe o quê? Tudo. Ou quase tudo. Meu pai me contou. Na semana passada, no meu aniversário, ele achou que eu estava velha o suficiente para entender. Helena colocou a xícara de volta no pires, suas mãos tremendo levemente. E como você se sente em relação a isso? Isabela olhou para suas próprias mãos, depois de volta para Helena. Confusa. Com raiva. Triste. Grata. Tudo ao mesmo tempo. Ela deu uma risada sem humor. É muita coisa para processar. Meu pai matou seu pai, essencialmente. Você planejou matar minha família. E aqui estamos, tomando café como se fossemos, o quê? Amigas. Eu não sei o que somos, Isabela. Nunca soube. Meu pai disse que você me salvou. Que se não fosse por mim, você teria seguido em frente com sua vingança e minha família inteira estaria morta ou destruída. Não foi tão simples assim. Não. Porque para mim parece bastante simples. Uma criança de 7 anos inconsequente mudou o curso de tudo apenas por existir. Havia amargura na voz dela, uma dor que Helena reconheceu intimamente. Era o peso de carregar o conhecimento de que sua vida estava entrelaçada com tragédia de maneiras que ela não havia escolhido. Você não é inconsequente, Isabela. Nunca foi. Você me lembrou do que eu estava prestes a me tornar. Um monstro que justificava o assassinato de inocentes pela vingança. Seu pai, seus tios, eles fizeram coisas terríveis. Mas você, sua mãe, a nona, vocês eram apenas vítimas de um mundo que não criaram. Então você nos salvou por pena. Não. Eu escolhi um caminho diferente porque percebi que me tornar como os homens que mataram meu pai não oraria sua memória. Ele era um homem bom. Ele teria ficado enojado com o que eu estava planejando. Isabela limpou uma lágrima que havia escapado. Meu pai chora, sabia? À noite, quando pensa que ninguém está ouvindo. Ele chora pelo homem que ele foi, pelas coisas que fez, pela sua família, pela minha, por todos que foram feridos. Arrependimento não apaga o passado. Não. Mas é um começo, não é? Para construir algo diferente.
Helena pegou a mão da jovem através da mesa. Você vai ser uma advogada incrível, Isabela. Você tem o coração da sua mãe e a força do seu pai, mas sem o peso dos pecados deles. Eu quero processar casos de direitos das vítimas. Pessoas como você, que perderam alguém para a violência. Quero dar a elas o que foi negado a você, justiça real, através do sistema. Seu pai sabe disso? Sim. Ele disse que seria uma maneira perfeita de honrar tudo o que aconteceu. Transformar nossa história em algo que pode ajudar outros. Elas conversaram por mais 1 hora, até que Isabela precisou ir para uma aula. Mas antes de sair, ela se virou na porta. Helena, obrigada por não nos matar, por dar ao meu pai a chance de mudar, por me ensinar, sem saber, que pessoas são mais complexas do que apenas boas ou más. Depois que ela saiu, Helena ficou sentada por um longo tempo. Ela pensou em todas as escolhas que havia feito, em todos os caminhos que não seguiu. A vingança teria sido mais simples, mais limpa em certo sentido. Mas não teria resultado nisso. Uma jovem mulher brilhante e determinada a fazer o bem no mundo. Naquela tarde, um carro parou em frente à padaria. Não era o tipo de carro que normalmente parava ali. Era um sedã preto com vidros escuros, o tipo que costumava fazer o coração de Helena acelerar em pânico anos atrás. Um homem saiu. Alto, cabelo grisalho, terno impecável. Helena o reconheceu imediatamente. Inspetor Francesco Rinaldi, agora promovido a Chief Inspector, o homem que havia sido seu contato na polícia durante toda a operação contra os Marchesi. Inspetor, que surpresa! Helena, podemos conversar. Eles foram para o fundo, longe dos ouvidos curiosos. Rinaldi aceitou um expresso e foi direto ao ponto. Vittorio Marchesi está limpo. Completamente. Minha equipe passou os últimos 6 meses investigando todas as suas atividades desde que saiu da prisão. Nada. Nem mesmo uma infração de trânsito. Isso é bom, não é? É extraordinário. Homens como ele não mudam, Helena. Mas ele mudou. E você sabe por quê? Por causa de você. Eu não fiz nada. Você fez tudo. Você lhe deu algo que o sistema de justiça nunca poderia dar. A chance de escolher ser diferente. Não porque foi forçado, mas porque viu uma alternativa. Rinaldi pausou, mexendo no café. Mas há um problema. Carlo Marchesi foi libertado na semana passada. Bom comportamento, apelo bem-sucedido. E ele não é como Vittorio. Ele não mudou. Se algo, a prisão o deixou mais amargo, mais perigoso. O nome enviou um arrepio pela espinha de Helena. Ele sabe. Sobre mim. Ele suspeita. E suspeitar é suficiente para homens como Carlo. Você precisa ser cuidadosa. E Vittorio? Ele também está em perigo. Carlo culpa o irmão por sua prisão. Ele não está errado, tecnicamente. O que você está dizendo, inspetor? Estou dizendo que a guerra que você pensou ter terminado pode estar apenas começando novamente. Mas desta vez, é diferente. Desta vez, você tem aliados. Vittorio, minha equipe, até mesmo alguns dos antigos membros da família que respeitam o que ele está tentando fazer. Vocês querem que eu seja isca. Rinaldi não negou. Queremos que você viva sua vida. Mas se Carlo vier atrás de você, se ele fizer algum movimento, estaremos prontos. Temos equipamento de vigilância, proteção discreta. Você nunca estará sozinha. Helena olhou para a padaria ao redor, seu santuário, seu refúgio. Ela havia construído esta vida doce como um contraponto à violência de seu passado. E agora a violência estava voltando. Eu vou precisar conversar com Vittorio. Já esperava que dissesse isso. Naquela noite, Vittorio apareceu na padaria. Ele parecia mais velho, mais cansado. O peso de proteger o que havia construído claramente cobrava seu preço. Rinaldi te contou? Sim. Sobre Carlo. Meu irmão é difícil. Ele sempre foi o mais violento de nós. Meu pai o favorecia por isso, via isso como força. Mas é apenas raiva sem direção. Ele vai vir atrás de mim. Provavelmente. E de mim também. Na mente dele, eu traí a família. Você me seduziu ou manipulou de alguma forma. Ele não consegue compreender que mudança é possível.
Então o que fazemos? Vitório se levantou e caminhou até a janela, olhando para a rua escurecida, assim como havia feito anos atrás nesta mesma padaria. Anacondas não atacam humanos a menos que se sintam ameaçadas ou se confundam uma criança pequena com uma presa, Maria explicou pacientemente. Não somos parte de sua dieta natural. Somos muito grandes, muito complicados de engolir. O que precisamos fazer é tornar este local menos atraente para ela e oferecer uma alternativa melhor. Com a ajuda de Rafael e dos técnicos do IBAMA, Maria desenvolveu um plano. Primeiro, cercar temporariamente o poço, mantendo-o seguro mas ainda acessível para uso humano durante o dia. Segundo, criar várias fontes alternativas de água em diferentes pontos da floresta próxima, longe da área habitada, para que animais, incluindo a anaconda, tivessem opções. Terceiro, realizar uma operação cuidadosa para direcionar a serpente para uma dessas áreas, usando técnicas similares às que Maria havia empregado anos atrás. Não vai funcionar, disse o líder comunitário, cético. Talvez não, Maria admitiu honestamente. Mas vale a pena tentar antes de partir para a violência. E se tentar e falhar, vocês ainda terão a opção de tomar medidas mais drásticas. Mas pelo menos terão a consciência de que tentaram fazer a coisa certa. Havia algo na forma como Maria falava, uma combinação de autoridade conquistada pela experiência e genuína empatia, que tocou as pessoas. Depois de um debate acalorado, a comunidade concordou em tentar o plano de Maria. Levou 3 dias. 3 dias de trabalho cuidadoso, instalando as fontes de água alternativas, monitorando a área, preparando tudo. E então, numa manhã nebulosa, aconteceu. A anaconda apareceu no poço como havia feito nas noites anteriores. Mas desta vez, Maria estava lá, junto com Rafael e os técnicos. Repetiram o mesmo procedimento que havia funcionado anos antes. Pequenas quantidades de substâncias de odor forte para tornar o local desagradável, combinadas com sinalizações direcionais sutis guiando a serpente para onde queriam que ela fosse. E funcionou. A anaconda, perturbada pela mudança em seu local de água favorito, começou a se mover. E quando encontrou uma das fontes alternativas que haviam criado, um pequeno lago natural que haviam limpo e expandido especificamente para esse propósito, ela se estabeleceu ali. Incrível! Rafael sussurrou, observando através de binóculos a uma distância segura. Simplesmente incrível. A comunidade acompanhou tudo de longe, e quando ficou claro que o plano havia funcionado, que a anaconda tinha de fato escolhido um novo lar longe de suas casas e escola, houve uma celebração espontânea. Maria foi carregada nos ombros dos moradores mais jovens, algo que a deixou ao mesmo tempo envergonhada e profundamente tocada. Não fizeram nada demais, ela protestou. Apenas usaram a cabeça em vez do coração, pensaram em vez de reagir com medo. Mas para aquela comunidade, Maria havia feito muito mais que resolver um problema com uma anaconda. Havia mostrado que era possível coexistir, que não precisavam escolher entre segurança humana e preservação ambiental. As duas coisas podiam andar juntas, com planejamento, conhecimento e respeito mútuo. Nos meses seguintes, Maria foi chamada mais 2 vezes para situações similares. Cada vez, ela ia, avaliava, aconselhava. Nem sempre os resultados eram tão positivos quanto ela esperava. Uma vez, a anaconda envolvida era muito agressiva e teve que ser capturada e realocada por profissionais do IBAMA. Mas mesmo nesses casos, Maria garantia que o animal fosse tratado com respeito, que fosse levado para um habitat apropriado, que tivesse uma chance de sobreviver. Ela se tornou, sem planejar ou querer, uma espécie de mediadora entre humanos e vida selvagem na região. Seu número de telefone circulava entre as comunidades rurais, e era comum receberem ligações. Dona Maria, tem um bicho estranho aqui? Pode vir ver. Na maioria das vezes, o bicho estranho era inofensivo. Um tatu perdido, um tamanduá-bandeira passando, até mesmo uma preguiça que havia caído de uma árvore. Maria orientava, explicava, acalmava medos. Ocasionalmente, eram situações mais sérias, onças que atacavam gado, jacarés em locais perigosos, e então Maria chamava as autoridades apropriadas, mas sempre com o foco em encontrar soluções que preservassem a vida animal quando possível. Você se tornou uma guardiã,
Rafael disse a ela certo dia, enquanto tomavam café na varanda depois de mais uma chamada bem-sucedida. Me tornei uma velha intrometida que não sabe ficar quieta. Maria respondeu com um sorriso, mas havia carinho na sua voz. Não. Você se tornou a ponte entre dois mundos. E isso é raro, Maria. É precioso. Maria ficou em silêncio por um momento, olhando para a floresta que a havia criado, que havia moldado quem ela era. Pensou na anaconda gigante que havia encontrado o ano. Fazemos o que sempre fizemos. Ficamos um passo à frente. Antecipamos, planejamos, protegemos o que é importante. E o que é importante? Ele se virou para encará-la. Isabela, Cláudia, você. As pessoas que conseguiram me mostrar que há vida além do que eu conhecia. Vitório, eu não posso ser sua responsabilidade. Não depois de tudo. Você não é minha responsabilidade. Você é minha amiga. Se é que posso chamar assim. A única pessoa que viu o pior de mim e ainda acreditou que eu poderia ser melhor. A palavra amiga pairou entre eles, estranha mas não desconfortável. Anos atrás, teria sido impensável. Agora, parecia a única palavra que fazia sentido. Então trabalhamos juntos. De novo. Mas dessa vez seria diferente. Não era sobre desmantelar um império ou buscar vingança. Era sobre proteção, sobre preservar a paz frágil que haviam construído. Nas semanas seguintes, a vida continuou normal na superfície. Helena trabalhava na padaria, Isabela frequentava a universidade, Vitório administrava seus negócios legítimos. Mas abaixo da superfície, todos estavam alertas, esperando. A equipe de Rinaldi mantinha vigilância discreta. Câmeras foram instaladas, rotas foram monitoradas. Era como preparar-se para uma tempestade que você sabia que estava vindo, mas não sabia quando chegaria. Carlo fez seu movimento em uma quinta-feira chuvosa de novembro. Helena estava fechando a padaria quando notou o carro. O mesmo modelo que costumava trazer problemas anos atrás. Dois homens saíram, e ela os reconheceu imediatamente, associados de Carlo, rostos de seu passado pesquisando as organizações criminosas. Ela não correu. Não entrou em pânico. Anos de preparação a haviam ensinado a manter a calma. Em vez disso, ela tocou discretamente o pingente em seu colar, um botão de pânico disfarçado que Rinaldi havia insistido que ela usasse. Signora Rossi. Que prazer finalmente conhecê-la adequadamente. O homem que falou era alto, corpulento, com uma cicatriz que atravessava sua sobrancelha esquerda. Não acredito que tenhamos sido apresentados. Não diretamente. Mas meu chefe, Carlo Marchesi, está muito interessado em conversar com você. Se ele quer encomendar doces, posso encaixá-lo na próxima semana. O homem riu, um som sem humor. Muito engraçada. Mas não. Ele quer discutir como você destruiu sua família. Como você seduziu seu irmão para trair seu próprio sangue. Eu não seduzi ninguém. E quanto a destruir a família, vocês fizeram um trabalho excelente sozinhos. Foi a coisa errada a dizer. O homem deu um passo à frente, ameaçador. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, carros apareceram de todos os lados. A equipe de Rinaldi, se movendo com precisão militar. Polícia. Mãos onde possamos ver. Tudo terminou em segundos. Os homens foram algemados, direitos lidos. Helena ficou ali, tremendo ligeiramente, enquanto tudo se desenrolava. Rinaldi apareceu ao seu lado. Você está bem? Sim. Obrigada. Eles vão levar alguns anos para sair desta. Tentativa de intimidação, ameaça. Ainda temos as acusações antigas contra eles. Mas Helena... Eu sei. Carlo ainda está lá fora. Sim. E ele vai ficar ainda mais furioso agora. Vitório chegou 15 minutos depois, ofegante, claramente tendo corrido. Ele olhou Helena de cima a baixo, verificando se ela estava ferida. Eu deveria ter previsto. Deveria ter sido mais cuidadoso. Você não pode prever tudo, Vitório. Nenhum de nós pode. Meu irmão não vai parar. Você sabe disso. Então precisamos pará-lo. Permanentemente. Legalmente. Como? Helena pensou por um momento, depois olhou para Rinaldi. Carlo cometeu erros. Ele sempre comete.
Homens como ele são movidos por ego e raiva, não por estratégia. Ele vai escorregar, e quando escorregar, estaremos esperando. E ela estava certa. 2 semanas depois, Carlo cometeu seu erro fatal. Ele tentou intimidar uma testemunha em um caso não relacionado, foi pego em câmera, e violou sua liberdade condicional de múltiplas maneiras. Desta vez, não havia apelo, nenhuma saída antecipada. Carlo Marchesi foi sentenciado a 15 anos em uma prisão de segurança máxima. Na noite da sentença, Helena, Vittorio, Isabella e Cláudia se reuniram na padaria após o fechamento. Não era uma celebração, mas um reconhecimento de que um capítulo havia finalmente terminado. Eu deveria sentir alívio, Vittorio disse, mas tudo o que sinto é tristeza. Por meu irmão, pelo homem que ele poderia ter sido. Você não pode salvar todos, Cláudia disse suavemente, segurando a mão do marido. Apenas aqueles que querem ser salvos. Isabella, sentada ao lado de Helena, estava quieta. Finalmente, ela falou. Eu estava pensando sobre o legado, sobre o que deixamos para trás. Meu avô deixou um império de crime. Meu pai está tentando deixar redenção. E eu quero deixar justiça. Real, duradoura, justiça. Você vai, Helena disse com convicção. Eu sei que vai. Eles ficaram ali até tarde, conversando sobre tudo e nada. Sobre os doces preferidos de Isabella quando criança, sobre como Cláudia havia aprendido a ser forte de maneiras que nunca imaginou precisar, sobre os planos de Vittorio de abrir um centro comunitário no antigo território da família. E sobre Helena, sobre como uma confeiteira com uma missão secreta de vingança havia se tornado a cola que mantinha todos eles juntos. Quando finalmente se separaram, bem depois da meia-noite, Helena ficou sozinha na padaria. Ela olhou ao redor do espaço que havia se tornado seu lar, seu propósito, sua redenção. Ela pegou a caixa debaixo da cama, aquela que não abria há anos. Com mãos firmes, ela levou até a lareira, uma por uma. Começou a queimar as evidências antigas, os planos de vingança, tudo que a havia definido por tanto tempo. Mas ela guardou uma coisa, a foto de seu pai. Aquela foto amarelada dele sorrindo, tão jovem, tão cheio de esperança. Eu fiz o melhor que pude, papai. Ela sussurrou para a imagem. Não foi o que planejei, mas foi o certo. Espero que você entenda. E naquele momento, sob a luz suave da lareira enquanto o passado virava cinzas, Helena Rossi sentiu algo que não sentia há mais de 20 anos. Paz. Verdadeira. Completa. Paz. O sino acima da porta iria tilintar novamente amanhã de manhã. Novos clientes viriam, novos doces seriam feitos, a vida continuaria em toda sua complexidade doce e amarga. Mas Helena estava pronta. Não mais a inimiga oculta. Não mais a vingadora disfarçada. Apenas Helena Rossi. Confeiteira. Amiga. Sobrevivente. E finalmente, verdadeiramente, livre.s atrás, em seus filhotes crescendo em segurança na floresta, nas crianças que agora caminhavam pela mata com respeito em vez de medo, nas comunidades que estavam aprendendo a coexistir em vez de destruir. Não sou eu que fiz isso, ela finalmente disse. Foi uma cobra grande que me ensinou uma lição que precisava aprender. Ensinou que a floresta não precisa ser conquistada ou dominada. Precisa ser compreendida e respeitada. O resto é consequência. Rafael sorriu. Às vezes, as melhores professoras aparecem nas formas mais inesperadas. Verdade. Maria concordou, tocando o colar de sementes que Dona Sebastiana lhe havia dado anos atrás. As mais inesperadas e as mais antigas. O sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e vermelho. Em algum lugar na floresta, uma anaconda deslizava silenciosamente através da vegetação, caçando, vivendo, perpetuando a linhagem ancestral de criaturas que existiam antes dos humanos sonharem em existir. E em seu pequeno sítio, uma mulher de 76 anos, com mãos calejadas e coração sábio, sorria para a floresta que era sua casa e seu templo, sabendo que havia encontrado seu propósito não no confronto, mas na conexão. O ciclo da vida continuava, como sempre continuou, como sempre continuaria. E Maria das Graças, guardiã não proclamada da harmonia entre humanos e natureza, era apenas mais um fio nessa tapeçaria complexa e bela que era a Amazônia.
Mas que fio importante ela havia se tornado.